Paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Estamos mais uma vez gravando este vídeo para o nosso canal com a seguinte proposta de gravarmos um vídeo falando a respeito do apóstolo João, dando continuidade a uma sequência de vídeos falando sobre os 12 discípulos de Jesus Cristo. Primeiramente, quem foi João, o discípulo amado? João, ele é oriundo de Betsaida, que todos nós já sabemos que no hebraico significa casa de pesca. Este homem chamado João, ele simplesmente era filho de Zebedeu e filho de uma mulher chamada Salomé. Este homem chamado João, ele era irmão de Tiago. Possivelmente Tiago era o seu irmão mais velho. Dizemos e aplicamos isso por conta das sequências que na qual há nos evangelhos, sempre João aparece depois do seu irmão. João, ele simplesmente tem uma participação interessante na vida de Tiago e de seu pai Zebedeu. Ambos trabalhavam juntos como se fosse em uma indústria de pesca. O seu pai simplesmente tinha como se fosse uma indústria de pesca para trabalharem, e eles trabalhavam todos juntos. Possivelmente trabalhavam na mesma indústria também, juntamente com eles, Pedro e o seu irmão André. Primeiramente, esse discípulo João, ele foi discípulo de João Batista. A Bíblia vai dizer em João, capítulo 1, versículo 35 e 37, que tinham dois discípulos de João Batista que ouviram a declaração quando João Batista falou que Jesus era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. E aqueles dois discípulos deixaram de seguir João Batista e começaram a seguir a Jesus. A Bíblia apresenta que um daqueles discípulos era o apóstolo André. E possivelmente a ideia que traz é que João era o outro discípulo que, como é característico dele, em seu evangelho, em nenhuma circunstância, ele apresenta e coloca o seu nome. Sempre ele atribui como se fosse o discípulo amado. Quando começamos a ver, aquele momento foi o primeiro contato, a primeira impressão que João teve com Jesus. O momento da confirmação do ministério para a convocação que Jesus faz para ele está em Marcos no capítulo 1 e versículo 19 e em Lucas no capítulo 5 e no versículo 10, onde eles estão pescando. Jesus se apresenta a eles e os convoca. Foi na mesma situação em que foram convocados Pedro, André, Tiago e João. Jesus falou para eles que os tornaria e os faria pescadores de homens. A personalidade de João nos chama a atenção em algumas características. Ele tinha uma personalidade que basicamente podemos dizer que era uma personalidade forte. Em determinado momento, em Marcos, no capítulo 3 e no versículo 17, Jesus olha para eles e chama-os de Boanerges, que significa filhos do trovão. Eu achei interessante esse título que Jesus atribui a eles, pelo fato de que alguns vão dizer que Jesus colocou e os intitulou de Boanerges por conta do seu sentimento e do seu temperamento forte. Em determinada ocasião, em Lucas no capítulo 9 e no versículo 54, quando os samaritanos impedem Jesus de passar pelo seu território, em Lucas 9,54, vem João juntamente com seu irmão e diz: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também o fez? Eles manifestam ali esse sentimento feroz, esse sentimento forte, esse sentimento impetuoso. Então essa é uma primeira aplicação que eu achei interessante, que vão dizer que possivelmente esse título fazia menção a sua personalidade. Outros vão atribuir, dizendo a segunda ideia, que esse título Boanerges vai dizer que o ministério que eles executariam para o Senhor e em nome do Senhor seria um ministério forte e impetuoso.
era como se fosse um título atribuindo de como seria o seu ministério. Pois bem, ele tinha uma personalidade forte e em alguns momentos e circunstâncias da vida até manifestou um certo egoísmo. A Bíblia vai dizer que eles chegam a Jesus em Marcos 10:37 e Mateus 20:20, eles chegam e pedem assentos no reino dos céus, no reino de Deus, manifestando um egoísmo. Existem algumas versões nos evangelhos que vão dizer que foi a sua mãe que fez esse pedido, ou alguns vão também dizer que por influência dela eles efetuaram esse pedido a Jesus. Essa foi a personalidade de João. João estava presente em vários momentos importantes na vida e no ministério de Jesus. Ele estava presente na ocasião em que ele levantou a filha de Jairo, estava presente no Monte da Transfiguração, quando Jesus revelou para eles a sua glória, estava no Monte das Oliveiras, onde recebeu sua profecia para os últimos dias, estava no Getsêmani, nos momentos cruciais da vida e do ministério de Jesus Cristo, tendo aquela iniciativa da grande obra da expiação, estava no momento da crucificação, quando Jesus até olha para ele e diz que ele viesse cuidar da sua mãe Maria. A mãe de Jesus estava no pé da cruz e João. Alguns vão dizer e aplicar que Salomé possivelmente seria irmã de Maria. Então, se isso for concretizado, se for plenamente uma verdade, então automaticamente João, o discípulo amado, seria primo de João Batista e também primo de Jesus. Naquele momento em que ele fala para João cuidar, dizendo para ele: aí está a tua mãe e aí está o teu filho, dentro da ideia ali que Jesus quer dizer é que ele iria assumir agora uma responsabilidade sobre ela em relação aos cuidados. João ele teve uma participação até mesmo nos livros que na qual compõem o Novo Testamento. Ele teve uma participação escrevendo o Evangelho segundo escreveu João, escrevendo as 3 epístolas universais e escrevendo o livro do Apocalipse, as revelações que ele recebera. Ele teve uma participação crucial no início da igreja primitiva, lá no século I, quando ele foi um dos líderes principais em Jerusalém. Não se sabe quanto tempo João ficou em Jerusalém. Alguns vão dizer que ele ficou bastante tempo ali, até mais ou menos no ano 69 depois de Cristo, quando veio simplesmente a guerra dos judeus. Mas outros vão atribuir dizendo que ele passou pouco tempo e logo foi habitar na cidade de Éfeso. Lá em Éfeso ele teria escrito o seu evangelho, as epístolas. Somente o livro do Apocalipse ele escreve fora de Éfeso. Ele foi levado para Éfeso simplesmente como prisioneiro em algum momento do reinado do imperador Domiciano. João foi levado para Patmos, exilado. Lá ele recebe as revelações do Apocalipse e prescreve e escreve-as para simplesmente cumprir o mandato do Senhor, que era para destinar aquela carta às 7 igrejas e apresentar as coisas que aconteceriam nos últimos tempos. Ele exilado na ilha de Patmos, a história vai nos dizer, a tradição afirma que passou-se algum tempo, Domiciano agora morre e vem a ascensão de um homem chamado imperador Marco Nerva. Quando Marco Nerva ele assume, vai surgir simplesmente na história como se fosse uma liberação, uma questão de perdão. Eles liberam João e João retorna para Éfeso. A história aplica em dizer que mais ou menos ele morreu de velhice, ele tinha mais ou menos 94 anos de idade. No ano 103 ele retorna e morre. E a história vai aplicar dizendo que para ele ir para as reuniões, ele estava tão velho, tão cansado, que os irmãos tinham que carregá-lo, tinham que levá-lo nos braços para que ele viesse ministrar, mesmo cansado, mesmo com um corpo físico simplesmente trazendo várias complicações e impedimentos para ele, ele estava lá exercendo a sua função.
Este foi o discípulo. Existem tantas outras características que poderíamos apresentar aqui, mas queremos simplesmente aplicar e dizer que ele tinha uma intimidade tão grande com o Mestre, ele tinha uma intimidade tão grande com o nosso Senhor, que até reclinava a cabeça no peito de Jesus, e tinha uma intimidade tão ímpar que ele perguntou e sussurrou no ouvido de Jesus, perguntando quem seria aquele que iria o trair. A intimidade dele o levou e o fortaleceu até os últimos instantes da sua vida. Que venhamos aprender com João. João estava velho, tinha uma intimidade ímpar desde a sua juventude. Vão dizer que ele foi chamado com mais ou menos 24 anos de idade quando ele foi vocacionado, e com 94 ainda estava exercendo a função. Que nós venhamos exercer as funções que na qual Deus quer que façamos, executá-las até o findar da nossa vida, até que o Senhor volte e seremos galardoados segundo as nossas obras. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe guarde, Deus lhe use, e que venhamos ter uma intimidade ímpar com o Mestre, para que até mesmo quando chegarem os dias maus, venhamos estar firmes e constantes, sempre abundantes. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Jesus é bom.